toda a tua vida a serviço do melhor, do supremo bem. O diabo é muito mais inteligente do que você. Ele vai fazer você pecar nos primeiros 5 minutos. Você vai ficar tão burro que você nem vai perceber que está pecando. Então, não se trata de você se abster disso ou daquilo. Essa concepção. Meu Deus, estava tomado por alguma entidade. Né? E aí, a sensação que eu tenho é que parecia isso mesmo que você falou. Estava tomada por uma entidade. Vou dirigir. Eu vou acabar com a sua carreira. Como você conheceu a Cariúcha? Minha ligação com a Cariúcha começou há mais de 3 anos e a gente quis trazer ela para o meu consultório para fazer uma publicidade. E por conta dessa ida à clínica, a gente acabou criando um laço de amizade. E em que momento a coisa chegou num grau de vocês entrarem no conflito físico, dela te machucar, etc e tal? Ela já tinha uma queda por mim há um tempo já, e ela sempre fazia algumas investidas. Ele tem um valor social, que é ser muito gato. Eu, enquanto gay, tomava como uma brincadeira. E nesse dia, eu acho que por estar só nós dois, talvez ela tenha confundido a relação de amizade. Chegou uma hora que eu falei, olha, cara, está doendo. Não parou de brincadeira, a gente não vai ficar. E aí, a partir disso, ela ficou muito irritada. E aí, ela falou que se eu não ficasse com ela naquela noite, ela ia me expor, falar que a gente fez aquilo, fez aquilo outro. Ela me colocou diante da sociedade como um agressor. Faz o que você quiser, mas eu vou fazer o que cabe a mim. Eu estou indo embora agora, vou pegar as suas coisas e vou deixar na portaria, você passa, você pega. E aí começa a cena que eu postei os vídeos saindo da festa. Na hora que eu saio, e ela sai em seguida e pega no meu braço. Grandes apertões e arranhões. Se pelo menos tivessem sido pequenos apertões e arranhões, aí não dava nada. Mas pelas imagens que o rapaz divulgou na época, o negócio foi feio mesmo. Segundo ele aí, a madame tentou agarrar ele à força e a partir do momento que ele falou que não tinha interesse, ela não só machucou ele, mas também prometeu antes destruir com a carreira dele. Trágico, senhores. Eu acho, inclusive, que esse caso aí é mais grave do que aquele negócio do Calvo do Campari. Porque, além do Tiagueiras ter broxado miseravelmente, segundo a própria advogada dele, quem saiu machucado da história foi o próprio Tiago, e se ele tivesse feito alguma coisa mais grave, com certeza ele teria sido preso naquele dia mesmo, e não foi isso que aconteceu. Se eu não me engano, no mesmo dia, o Tiago já saiu da cadeia, ou seja, talvez essa broxada do Tiago tenha salvado ele nesse dia, porque a ex-namorada dele tinha alegado justamente isso, que ele tentou fazer as coisas com ela à força, mas uma pessoa broxa não insistiria tanto. Porque vai que a madame aceita, né? Como que o cara vai cumprir o que ele falou? Mas, enfim, esse vídeo não é para falar sobre a broxada do Tiago, e sim dessa senhora aí que ainda, além de tudo, saiu correndo atrás do cara na rua e depois ela ainda gravou um vídeo falando que ela unhou o cara para se defender, ou seja, mentiu do começo ao fim. Agora, imagina só se fosse um Zé Mané, um coitado aí que não tem dinheiro para nada, que tivesse passado por uma situação dessa. Provavelmente ia se lascar, né? Agora, nesse caso, eu acho que a senhora ela corre um sério risco de se dar mal, porque esse cara também é conhecido, tem dinheiro, já dizia Guilherme, um cara bonito, super bem vestido, e talvez por esse motivo a madame começou a confundir as bolas, e o que talvez tenha começado com uma brincadeira gostosa, que tem até as imagens desse cara aí meio que beijando ela na boca, falando do preenchimento labial que ela tinha colocado, e eu acho que pelo menos essa dura lição o rapaz aí do vídeo aprendeu, né? Talvez ele vai pensar 2 vezes antes de ficar fazendo esse tipo de brincadeira, com uma senhora empoderada igual ela mesmo se definiu no vídeo que ela tentou destruir a vida dele. E também a gente não pode esquecer que ela disse que suspeitava que ele tinha feito uso de alguma substância. Ou seja, foram várias acusações que ela fez de uma vez só, e fora essa questão dela ter tentado agarrar o cara à força, sendo que ele tem outras preferências. E até o momento eu não vi nenhuma notícia relacionada à permanência dessa senhora aí no programa de TV que ela apresentava. Eu não sei se o SBT está esperando a poeira baixar para ela retornar ao programa que ela fazia, mas se for esse o caso, é uma vergonha. E ninguém dava fora em Cariúcha, que Cariúcha era isso, era aquilo, e ela tinha o homem que ela queria aos pés dela, falou essas palavras pra mim, e que nenhum homem dá fora nela. Porque eu sou bonita, pra eu ser bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? E que eu não seria o primeiro. E aí eu falei que comigo ela não ficaria. E aí ela falou que se eu não ficasse com ela naquela noite, ela iria me expor, porque depois ela conhece toda a mídia, que ela é famosa, eu sou famosa, eu sou apresentadora. Sou rica! E eu iria expor vocês, essas pessoas, que a gente fez aquilo outro.
Palavras duras, né, senhores? Será que é isso mesmo? Nunca nenhum homem falou não pra essa senhora? Não é possível. Eu acho que ela tá falando recentemente, então, depois que ela ficou famosa. Porque nos velhos tempos, já dizia o professor Chapeleta, nem de graça. E até hoje. Outra coisa que eu fiquei na dúvida é a seguinte: será que ela pensou que isso ia funcionar? Tipo assim, eu vou tentar ficar com o cara numa boa. Agora, se ele não quiser, eu vou ameaçar ele até ele querer. Eu não sei se esse era o plano dela, mas se caso ela tenha pensado desse jeito, eu garanto que isso nunca ia funcionar. Além do cara ter outras preferências, você acha que depois de uma ameaçada ele ia mudar de ideia? Tipo assim, ai não, então tudo bem, vai. Já que você tá ameaçando destruir a minha vida, então eu vou ficar com você normalmente, vou dar um jeito aqui de virar a fera enjaulada, mesmo tendo outras preferências, e ainda vou fazer carinho de quem tá gostando demais. Nem se o cara gostasse de se relacionar com mulher, ele ia conseguir. Pelo menos não com toda essa pressão. Pelo que o cara tá falando, a senhora em questão se acha mesmo a deusa da beleza absoluta, não acha nada, e o cara vai ter que ficar com ela sim. Ou é isso, ou supostamente ela iria inventar um monte de coisa e espalhar pra todo mundo pra queimar o filme do cara. E é uma ameaça bastante grave, né, senhores? Será que em nenhum momento ele tentou, pelo menos, ficar com essa senhora? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que pra ele seria menos pior se ela realmente fizesse isso, inventasse um monte de coisa pra tentar acabar com a reputação dele, do que ter que encarar esse desafio aí de ter que ficar com ela na marra. E é isso mesmo, não é não. Ela já sabia que o cara tem outras preferências, pra que ficar insistindo desse jeito? Eu falei pra ela que eu não ficaria com ela e que ela começou a me ameaçar, falar que iria me expor na internet, queria acabar com a minha carreira. Ela falou desse jeito. Eu vou acabar com a sua carreira. É um cara bonito, super bem vestido. Meu Deus, estava tomado por alguma entidade. Né? E aí, a sensação que eu tenho é que parecia o que você falou. Estava tomada por uma entidade. Eu olhava no olho dela assim, eu via algo muito ruim nela naquele momento. Então, você pode apostar, eu sou muito espiritualizada e eu vi isso também. No momento que ela estava dançando, segurando um negócio assim, dançando num dos vídeos, que é um vídeo horroroso, e eu olhei, eu falei, ela não tá só alcoolizada, ela tá possuída ali, alguma coisa muito estranha. Será que a madame estava possuída por entidades paranormais? Eu acredito que sim, viu, senhores? Eu acabei de ver o vídeo que essa senhora aí falou que ela aparece dançando de uma maneira completamente bizarra e pra mim significa. E não só nesse caso, toda pessoa que vai fazer uma maldade contra a outra, de alguma forma ela tá possuída. Mas possuída ou não, o que fica bem claro dessa história toda aí é que a gente tem que pensar duas vezes antes de querer ficar fazendo brincadeira, ter amizade com uma pessoa que não parece ser muito confiável, porque pode terminar desse jeito. O rapaz falou que eles eram amigos por causa de um trabalho que eles fizeram juntos, eu acho, e parece que não compensa, né? Essa senhora que supostamente tentou destruir a vida dele, começou a ficar famosa gravando vídeo falando mal da grande Jojo Todinho, e eu não admito. Pelo menos a Jojo Todinha é engraçada. Já essa senhora aí, da suposta falsa acusação, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acha que vai acontecer alguma coisa com essa pessoa aí que tentou destruir com a vida do cara. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Prochasca Júnior Chagas, ex-amiga que, mesmo tendo arranhado todo o cara, ameaçado destruir a vida dele e ainda ter saído correndo atrás dele na rua, incorporada por um espírito obsessor, achou que ainda tem alguma chance, desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackinha da Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que está aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu! A esquerda vive falando que quer taxar os ricos. Mas quem são considerados os mais ricos no Brasil, segundo o IBGE? Aqueles que ganham mais de R$ 3.500 por mês. Duvida? Então vamos olhar os números. E aí a opinião fica com você.
Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. A ideia desse canal é trazer reflexão, para além da manchete, aquela manchete que costuma ser ou mentirosa ou enviesada. E aqui a gente entra na história, e a opinião fica para você tomar aquele caminho que você achar mais conveniente, com dados, fatos e números. Eu vou pedir para o Vitor Viana, o grande editor dessa equipe, a recuperar o vídeo em que Zé Dirceu, uma das mentes perigosas do Brasil, que quer voltar à cena do crime, disse há pouco tempo que o Brasil é um país rico. Escute. Então, nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Pois é. Mas quais são as métricas? Quais os números? Vamos refutar mais um petista, repito, com dados, fatos e números. Claro, eles tentam relativizar, inclusive, a matemática e os números. Mas aí já é um outro problema. Cai quem quer. Temos algumas métricas em economia para analisarmos se um país, de fato, é rico ou não. No Brasil, nós costumamos acreditar que o Brasil tem tudo. Poderia ser o melhor país do mundo. Passamos a vida dizendo isso. Pode ser verdade. Temos os atributos para isso. Mas o que fazemos com esses atributos é o que eu sempre brinco. Se uma pessoa tem 2,10 metros de altura e passa a vida sentada num sofá, comendo besteira, fumando e bebendo, ele tem o atributo para ser um grande jogador de basquete, mas ele não faz nada para que esse atributo se transforme numa realidade. É a mesma coisa do Brasil, em que o país tem tudo para ser um país rico, mas tem uma produtividade de país africano. E isso não é uma mentira, são números. Nós perdemos para a produtividade, por exemplo, da Argentina, que passou anos, décadas, sendo deterioradas pela esquerda. E o Brasil, afinal de contas, está nesse mesmo caminho. Mais de 2 décadas sendo deteriorado dessa mesma forma, claro que não tanto quanto a intensidade argentina, mas estamos fazendo todos os esforços possíveis, apesar de eu achar que passaremos por uma mudança agora em 2026. Inclusive, isso gera oportunidades para alocação do capital, oportunidades que estão passando debaixo dos nossos olhos. Eu deixo o QR Code aqui na tela para que a gente fale a respeito disso, com a minha equipe ou comigo diretamente. Mas vamos voltar, então, aqui aos números. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é o chamado PIB per capita. Antes de entrarmos a respeito da taxação, que ela é escandalosa ao olharmos os números. Mas vamos mostrar primeiro ao Zé Dirceu como o Brasil é um país extremamente pobre. Ao analisarmos o PIB per capita, o PIB é o Produto Interno Bruto, a somatória, o resultado de tudo que o país produz, absolutamente tudo. Quando nós falamos de PIB per capita, é o montante do PIB dividido pelo número de pessoas, que é muito mais confiável do que o próprio PIB apenas, como já mostraremos a seguir. Pois bem, o PIB per capita, a soma de tudo que o país produz, dividido pelo número de pessoas, no Brasil, segundo dados do FMI, ao analisarem 185 países, o Brasil se encontra na posição número 76. Qual é o PIB per capita do Brasil em dólares? 11.300 dólares, mais ou menos, em 2024. Isso por ano. Qual é o país mais rico em PIB per capita do mundo? Luxemburgo, 131 mil dólares. A Irlanda, em segundo, 106 mil dólares. Suíça, 105 mil dólares. Noruega, 94 mil. Singapura, 88 mil. Estados Unidos, 85 mil. E assim vai descendo até a posição número 76. E está o Brasil com 11.300, ou seja, menos de 10% de Luxemburgo, que lidera. Nós estamos bastante atrás do Chile, do México, do Cazaquistão, da Rússia, Malásia, China, Ilhas Maurício, a Argentina, que por anos se deterioraram e ainda tem um PIB per capita mais alto do que o Brasil. Turquia, que passou por uma inflação de quase 100% pós-pandemia. Turcomenistão, Sérvia, Nauru, Granada, República Dominicana. E aí chega o Brasil com 11.352 dólares aqui na lista. Quando nós analisamos a paridade do poder de compra, o que significa isso? Significa não apenas transformar o PIB em dólares e dividir pelo número de pessoas, mas sim ajustar as Eu acho que ele vai bater lá em cima, mas só em que diferentes países naquela moeda. Também os dados sair aí e do Banco Mundial, aí, o Brasil cai mais posições. Nós vamos para número 78 ao invés de número 76. Portanto, aqui já mostra que o Brasil não é um país rico. Teria tudo para ser,
mas não é. Quando nós analisamos apenas o PIB, que aí sim causa muitas distorções, a esquerda adorou dizer durante um tempo que o Brasil era uma das 10 principais economias do mundo em PIB. Ora, nós pegamos o resultado de tudo que o Brasil produz com 213 milhões de pessoas. E aí sim dá um resultado relativamente alto, 2 trilhões mais ou menos. Só que quando nós dividimos pelo número de pessoas, nós vemos que nós somos extremamente pobres. É claro, se alguém produz 10 com uma pessoa e outro país produz 10 com 50 pessoas, é claro que o país que produz 10 com uma pessoa é muito mais rico do que aquele que produz 10 com 50 pessoas. Isso é bastante óbvio. Só que o PIB nominal é analisado apenas o resultado geral de tudo que produz. Por isso, é uma métrica completamente distorcida. Veja só, nessa lista que o Brasil deixou, inclusive, de ser os top 10 das maiores economias do mundo. O Canadá tem 41 milhões de pessoas e tem um PIB de 2,2 trilhões, um pouco acima do Brasil, que tem 213 milhões de habitantes. A Rússia tem um PIB de 2 trilhões e meio, com 142 milhões de habitantes. O México, 126 milhões de habitantes e tem um PIB muito próximo ao do Brasil. Então perceba que nós estamos ali na ponta dos países mais baixos e o PIB per capita mostrou isso. E quando nós analisamos também o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2025 no mundo, nós ficamos em 34º lugar. Mesmo com toda a intervenção do governo ao se endividar, transferir dinheiro para a população através de benefício de prestação continuada, Bolsa Família, crédito consignado, taxas de juros subsidiadas, preços administrativos,